Matheus. Matheus, está escutando a gente aí? Tudo bem? Boa tarde. Vamos ver. O pessoal está entrando aqui. Matheus, primeiramente agradecer aí a sua disponibilidade, o seu tempo aí e trazer um pouquinho aí do seu know-how, o seu conhecimento aqui para a nossa audiência aqui e também para o setor de casa de festas aí. Eu sou um pouco suspeito para falar do Matheus, porque eu conheço um pouco a associação que ele preside, a Brasel, bem como alguns fundadores, como o Zé Ferreira, lá da Cantina Ferini. Sei que tudo é feito com muito amor e muita paixão, né, Matheus? Bastante, bastante. Legal. O pessoal vai entrando aí, Matheus, só para a gente esquentando o motor aí. Vini, tá ouvindo a gente bem aí? Tô sim, boa tarde, Caí, boa tarde, Matheus. Show de bola. Boa tarde. Matheus, queria que você contasse aí rapidamente aí um pouco sobre você, sua história, o restaurante que você toca aí em Campinas e um pouquinho da Brasel aí. Conta um pouquinho aí pra gente, por favor, pessoal. Quer ir começando já? Quer esperar o pessoal ir conectando? Tá tranquilo? Vamos tocando bala aí. Vamos tocando bala que o pessoal vai entrando aqui. Tá, bacana. Meu nome é Matheus, sou administrador de empresas, formado pela GV, pós-graduação em estratégia empresarial, finanças corporativas, enfim, tem um histórico aí de consultoria e há 8 anos eu entrei no mercado de alimentação fora do lar, já fui dono de 4 casas e hoje sou sócio de 3 na realidade, uma que eu sou sócio investidor. Um dos restaurantes que eu sou sócio, eu com meu irmão, que chama Benedito, aqui no Cambuí, em Campinas, é um bistrô contemporâneo, meu irmão é chefe de cozinha, eu administro o restaurante, e a gente entrou nessa leva de coronavírus, empurrar o delivery a começar a funcionar, então eu tenho uma experiência aí legal de sair do zero e em uma semana tá fazendo, entregando, fazendo delivery, adaptando a vida toda. E o outro restaurante aqui de Campinas, que eu sou sócio, chama Japa 1. O que todo mundo conhece aí por Dark Kitchen, que na realidade é uma cozinha dedicada para o delivery. A gente chega a fazer 4.000 entregas, 5.000 entregas por mês de delivery, com sushi por R$1. Então, é uma operação super robusta. Em quantidade de volume de vendas, é o maior restaurante de volume de vendas em Campinas. Número de entregas, né? Uma operação bem robusta aí junto com o iFood, e a gente tem um trabalho aí bem legal aí, com bastante experiência também. Quanto tempo já no delivery, Matheus? Experiência de delivery já com o Japa 1, os outros restaurantes, há quanto tempo você já está nesse universo? A gente abriu o Japa 1 quando começou a história das Dark Kitchens e de cozinhas dedicadas, ou Cloud Kitchen, que aí o termo varia um pouco, tem pequenas variações, mas são cozinhas dedicadas ao delivery. A gente começou em fevereiro do ano passado, eu virei sócio do restaurante em abril do ano passado, e aí a gente está até hoje aí tocando. É um restaurante que não sofreu aí todo esse impacto de fechar salão, porque nunca teve salão, e tem uma trajetória aí bem diferente do que está acontecendo com muita gente no delivery nesse período de Covid, né? Então, no delivery do Japa 1, já há 2 anos que a gente está fazendo isso, e o Benedito a gente está fazendo aí há 1 mês e meio, mais ou menos, que foi quando a gente mudou o set aí, e começou a atender os nossos clientes nas casas deles, né? E aqui da associação, a gente fundou a Brasel em maio de 2018. E a Brasel é uma associação, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente está em tem 31 anos de idade aí. Estamos em mais de 55 regionais e seccionais, abrangendo o Brasil inteiro. É um trabalho aí que você pega o Zé, como você comentou, eu e mais pelo menos aí 15 conselheiros que fazem um trabalho voluntário para o setor, de tentar ajudar e tentar meio que dar uma força e organizar o setor aí de alimentação fora do lar. Essa história começou quando veio a lei da gorjeta e como organizar a lei da gorjeta, estava todo mundo perdido. A gente começou via um grupo de WhatsApp e hoje aqui em Campinas a gente virou
o legítimo representante do setor de bares e restaurantes, conseguindo representar as principais demandas aí com autoridades e sindicatos e assim por diante. Então, a gente faz esse trabalho ainda com as associações, fora tocar o restaurante, fora cuidar da família, enfim. É uma vida bem legal, aí, bem corrida. É o Superman aí dos restaurantes. Haja trampa, hein, Matheus? Porque quem dera, tem nego que trabalha 10 vezes mais do que eu. A vida de dono de restaurante não é uma vida fácil, não, mas é muito gostoso, fazem grandes amizades aí, né? E a Brasel RMC é um grande sucesso. Eu fui no primeiro evento lá no Taquaral. Que negócio organizado, cara, que qualidade, cara. É um negócio pensado realmente pro bem-estar de quem está lá consumindo, cara. É um respeito muito grande com o cliente. Eu sou suspeito, eu adorei. E também acabei indo em outros eventos aí da Brasel, que é bem legal aqui, até porque a sede da Uni também é em Campinas, por coincidência, né? Mas muito bom, parabéns aí pelo trabalho. Ô, Matheus, assim, valeu. Hoje o delivery, obviamente, é o foco 100% aí dos restaurantes, e hoje o delivery, muitas operações migraram, metamorfizaram para ser delivery, como é o exemplo de buffets e casas de festas e outras operações aí. Quando você fala, Matheus, de gestão do delivery, essa gestão, quais são os principais, os maiores desafios que uma operação de food service encontra, assim, na sua opinião? Cara, a gente tem que entender que uma coisa era o delivery pré-Covid e outra coisa é o delivery agora pós-Covid. Então, o delivery no mercado de food service, a gente tem que... Eu vou dar um panorama meio que geral do que ele é, porque tem muita coisa ainda que o pessoal não entende muito do delivery, e mais para posicionar no nosso mercado. O nosso mercado de alimentação fora do lar, o delivery representa 8% desse mercado. E os aplicativos, por exemplo, o iFood, que tem quase 90% de share, 89% de share das plataformas digitais, representa metade só do delivery. Então, hoje, se você for parar para pensar, o delivery de alimentação, que é alimentação fora do lar, 4% está na mão dos aplicativos, 4% ainda está no telefone, telefonista, aquela história da pizzaria da cidade pequena e assim por diante. E os outros 92% do consumo de alimentos fora do lar é feito no salão dos restaurantes. Então, o delivery ele foi estruturado, tirando as pizzarias, que era, vamos falar, o primórdio aí, pizzarias, lanchonetes, mas quando a gente começou a propagar o delivery para restaurantes renomados, de salão, que começaram a ter uma operação de delivery junto com a operação de salão, este modelo de negócio ele foi muito difundido pelas plataformas, porque os restaurantes começaram a ver a chance de aumentar suas vendas e aumentar seu faturamento adicionalmente às vendas de salão, e esse negócio foi totalmente balizado e montado para ser um negócio de aumento baseado em custo marginal. Então, eu tenho minha operação, eu tenho minha cozinha está lá, eu tenho horários vagos, o salário está pago, a luz está paga, o freezer já está ligado. Então, eu faço uma operação no paralelo e essa operação vai funcionar para me trazer um adicional de receita. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nessa situação, você tem uma estrutura de custos, você consegue estruturar o seu DRE do canal de entrega por delivery de uma maneira que agora é diferente do que está acontecendo com todo mundo. Por isso que é bom posicionar legal aí como que funciona o delivery como uma atividade, um canal de vendas suplementar à tua operação de salão, e depois, não, agora eu estou fazendo uma operação que é baseada em delivery, que vai ter um DRE completamente diferente, porque esse canal de vendas é um canal que tem outros custos, que tem outra estrutura e assim por diante. Então, quando você pega os restaurantes agora novos que estão vindo, toda a estrutura de custo que ele tinha, de precificação, de CMV, de custo logístico, ele tem que repensar, porque dependendo de como que ele for montar essa operação vai gerar prejuízo do que gerar ganho, apesar de volume de vendas. Então, hoje, eu acho que a principal, respondendo a primeira pergunta sua, hoje a principal questão aí para o delivery, e eu acho que é para qualquer dono de restaurante, é saber fazer a conta. Então, antigamente a gente tinha um canal de vendas, que a gente pode falar taxa de serviço, você pode falar a energia do salão, garçom, os 10% do garçom, etc. Eram
um adicional na tua conta de entrega para aquele canal dentro do salão. E hoje não, hoje você tem um outro adicional de conta que é completamente diferente, que é motoboy, que é taxa dos aplicativos, que é custo de você tem telefonia ou não, gerenciamento de motoboy, que é uma outra conta. Então, essa conta eu acho que é o principal ponto para se entender como que funciona e como operar bem numa operação de delivery, fazer uma operação boa de delivery. Então, acho que esse é o principal ponto que todo mundo tem que parar para entender e que está sendo grande dificuldade para os restaurantes que não faziam antes. Entendi. Porque mudou toda a configuração de custos, né, Matheus? Então, você agora, mais do que nunca, tem que ficar na ponta do lápis ali para entender se isso está rentável, quanto rentável e quanto que é a margem disso aí, né? Exatamente. E assim, Matheus, quais são os principais cuidados, quais as principais... tem até uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente responde. Matheus, e quais o que uma operação de delivery tem que... como que ela tem que se posicionar, o que ela tem que fazer para ser bem avaliada pelos clientes? O que o cara vê de principal valor numa operação de delivery? Quais são as características que ele tem? Antigamente, a gente tinha uma questão muito focada com relação a como que a qualidade da comida chega para o cliente. Então, uma operação de salão tinha uma questão muito... uma premissa muito grande que, cara, o meu cliente não vai gostar de comer a comida de salão em casa, porque não vai ser a mesma experiência. Então, você pegar, por exemplo, o Outback, ele quando começou a trabalhar o delivery fortemente, ele traz toda uma experiência para o cliente que está em casa, de reduz a luz, você tem um Spotify da música para você ter a experiência Outback na sua casa. Tá? Esse era o principal ponto que o cliente levantava. Hoje, a questão de embalagem, segurança e principalmente procedência no novo perfil de consumo do delivery para os clientes é um fator muito importante. Então, as pesquisas que a gente tem feito são duas coisas. A comida está vindo de um restaurante onde eu conheço e tenho a segurança que essa comida vai ser produzida com segurança, com qualidade, com todas as questões de biossegurança que estão falando do Covid. Então, esse é um ponto muito grande que está saindo de todas as pesquisas que a gente tem feito. E um segundo ponto que está acontecendo bastante aí é a questão do comércio local, do restaurante local, e isso também está pegando. Aí vem questões de embalagem, os restaurantes são cada vez mais mostrando para o cliente os processos de como que ele faz para passar a segurança. Então, hoje a questão da biossegurança, do cliente receber esse produto em casa, é um ponto que está pegando bastante. Tem N outras questões, desde você começou a ter dentro dos aplicativos formas de pagamento diferentes, formas de entrega diferentes, entrega com contato, entrega sem contato, se para você conectar e falar com o motoboy da tua operação que está fazendo sua entrega, para organizar a entrega para que o contato seja minimizado ou o risco do Covid seja minimizado. Então, tem bastante coisa que está nesse sentido, pensando do lado do cliente. Então, o cliente está ele saiu de eu quero a experiência da comida, para ok, eu ainda quero qualidade, eu ainda quero ter uma experiência bacana, mas o fato de ele estar longe do salão, ele tá distante da experiência do salão, este item não está com tanta importância quanto estava antes, porque o item da segurança começou a pesar na decisão de escolha do cliente. Então, isso é um ponto super importante, qualidade de embalagem. Você vê aí vários feedbacks que a gente tem, quanto mais segura a embalagem, melhor é a percepção de valor do cliente e assim por diante. Entendi. Os protocolos de biossegurança ganharam peso, né, Matheus? Foi algo que estão bastante avaliado hoje, né? Isso aí você tem que comunicar via Instagram, né, cara? O cliente tem que perceber isso, né, cara? Legal. Bastante, a gente até estruturou um material de boas práticas de biossegurança junto com o iFood, com o Uber Eats, com a Rappi, a Brasel estruturou isso junto para a gente conseguir mostrar tanto para o restaurante quanto para os motoboys, que aí é uma questão bem importante nesse quesito, e para os clientes, para ele entender que o alimento em si ele não tem um perigo de transmissão. O que tem perigo de transmissão é superfície, contato com as mãos, etc., que a gente, com uma boa higienização, entende que essa segurança é viável e consegue fazer isso acontecer, né?
Entendi. Matheusão, pessoal que estiver online aqui já quiser ir mandando dúvidas e perguntas para o Matheus do que já foi falado, pode ir mandando que o Vinícius está moderando, porque agora a gente vai entrar, acho que, num ponto que vai gastar um pouco mais do Matheus de conhecimento, assim. Porque, Matheus, eu já vi isso aí da boca de um dono de restaurante uma vez, falando que vocês começaram a ter um novo sócio ultimamente, que eram os aplicativos, né, cara? Então, assim, dentro desse universo aplicativo, esses marketplaces de delivery, aí, né? iFood, Uber, Rappi, etc. Queria que você explanasse rápido, Matheus, as principais diferenças entre essas plataformas, seja em questão de funcionalidade, mas bem como taxa, relacionamento, cara. O que você poderia explanar de diferença entre esses aplicativos, assim, para quem usa do lado do restaurante, do food service? Tá, então, focado para o restaurante, para quem está começando a operar, né? Então, até interessante, eu acabei de sair de uma reunião junto com a gente, dentro da Brasel, a gente tem um comitê de presidentes, são 5 presidentes do Brasil inteiro aí, eu inclusive, só discutindo delivery o dia inteiro. Então, desde como a gente pode alavancar esse mercado agora, no momento que a gente entende que o mercado vai aumentar, então ele vai sair desses 8%, nossa estimativa até o final do ano que aumente para 30%, então isso aí a gente vai passar de 10% do nosso mercado, parece pouca coisa, mas ele é bem centralizado em algumas cidades, grandes cidades, regiões metropolitanas, então isso, apesar de parecer 10%, naquela região é impactante. Até saí de uma reunião agora há pouco com o pessoal do iFood para a gente tratar de várias questões de legislação e como a gente consegue organizar essa retomada do mercado utilizando o delivery como uma ferramenta para ajudar os restaurantes a voltar a operar, né? Então, você tem, basicamente, com os canais virtuais, né, os canais digitais, que são as plataformas, você tem 2 maneiras de trabalho. Você tem uma maneira de trabalho que a gente chama de marketplace, e uma maneira de trabalho que chama full service, tá? A grande diferença das duas é o volume de serviços que é entregue para o restaurante. Então, quando a gente tem a operação mais comum, que representa 75% do mercado de plataformas, ela é chamada de marketplace. Ou seja, você tem a tua marca dentro de um lugar, que é o aplicativo, por exemplo, do iFood, onde tem vários restaurantes juntos. E o iFood te presta 2 serviços nessa aplicação. Ele te presta um serviço de marketing, ou seja, você está sendo publicado junto, como se fosse um shopping center online, e o segundo ponto é a gestão da tua transação financeira, certo? Então, ele faz a sua venda, ele emite sua venda para o cliente, ele faz a sua venda fiscal, e você pode usar o pagamento online, que seria a transação financeira. E termina o serviço por aí. Aí você tem que plugar debaixo disso o gerenciamento da sua entrega. Então, a logística está dentro do restaurante ainda, ou do buffet, enfim. Então, ele tem esse serviço que ele vai fazer a interface cliente, venda e transação financeira e fiscal, ou só fiscal. Aí depois você tem que gerenciar a parte da logística da sua entrega. Então, você volta, tem restaurantes que têm os motoboys contratados, hoje você tem várias plataformas de ajuda de logística, então você tem plataformas que você chama o motoboy enquanto você tem pedido, você está operando, você vai entrar numa plataforma que você vai pedir o motoboy vai chegar e ele vai entregar o produto, né, a alimentação para o cliente, e ele pode entregar essa alimentação, somente entregar, ou ele pode fazer a entrega da alimentação com a forma de pagamento. Então, se você não tem o pagamento online, é só maquininha de cartão, ou ele vai receber em dinheiro, ele vai, o seu motoboy, ele coleta esse pagamento e traz de volta para o restaurante. Então, isso aí é um modelo aí que é o modelo mais difundido, até porque ele tem taxas mais baixas, tá? Então, aí você tem uma variação de taxas aí entre os players, os grandes players aí, que vai de 8% a 15% nessas taxas, e aí também depende muito, por exemplo, as plataformas agora estão começando a aceitar voucher, então está entrando voucher Sodexo, Ticket, Alelo, esse tipo de coisa. E esses vouchers têm taxas diferenciadas, então se por exemplo, usar um voucher para receber dentro do iFood, você vai pagar uma taxa diferente do que se usar o crédito e débito normal e assim por diante.
Então, essa é uma operação que é venda de produto, vamos simplificar dessa maneira, e a logística interna. Você pode fazer essa logística com o próprio motoboy, você pode terceirizar essa logística. Então, não fazendo propaganda aqui, mas você tem o Log, que é um operador que faz isso, que é bastante conhecido, então fica fácil de mostrar. Aqui em Campinas, a gente tem um operador que chama Box Delivery, tem um operador novo que entrou aí no mercado, a gente recepcionou eles aqui para ajudar eles a entrar no mercado em janeiro, chama B-Delivery, que é um pessoal do Nordeste que veio e está estruturando, ainda está no começo. Então, vão surgindo vários operadores. Existem operadores que são cooperativas de motoboy, que tem empresas que gerenciam esses motoboys e fazem, por exemplo, a FAG Motors é um desses aqui na cidade. Então, você pode terceirizar a entrega com uma outra pessoa e pagar pelo frete, ou você pode ter o seu motoboy dentro de casa. E aí que eu estava falando da conta. Aí a conta complica, porque você tem que começar a colocar todos esses custos dentro do seu ticket médio e entender como isso vai impactar a tua margem. Então, esse é o primeiro modelo que as plataformas digitais usam. E tem um segundo modelo que a gente chama de full service, que a plataforma faz o barba, cabelo e bigode. Então, você está lá, ela faz o teu marketing, ela vende o produto para você, você só produz, ela já manda o motoboy retirar, o motoboy é dela, então tem questões, depois a gente pode até conversar questões trabalhistas, como motoboy, riscos, segurança jurídica, assim por diante, que muda bastante de um modelo para o outro. E ela entrega a comida, faz o recebimento, e ela tem um acordo de repasse para você depois, que ela vai te entregar esse dinheiro que foi recebido do cliente. Ela faz todo esse processo. E aí, essas taxas variam bastante. Então, você tem nesse modelo aí taxas que vão de 15% até 30%. Depende de como é a operação, enfim, qual que é o nível de volume de vendas que você tem, se você trabalha com exclusividade ou sem exclusividade, e assim por diante. Então, hoje, no mercado brasileiro, isso é bem comum aí no mundo inteiro, é mais ou menos assim que funciona em quase todos os lugares. Nos caminhos digitais você tem isso, o marketplace, onde eles fazem a venda e você resolve a entrega, ou você tem o full service, que você vai pagar mais caro, mas você não tem o trabalho de gerenciar o motoboy. Tá? São essas duas maneiras que estão mais difundidas aí no mercado. E, aqui, como eu estava falando, metade do mercado é analógico ainda. Metade do mercado está no telefone, com o motoboy, a telefonista atende, faz o pedido na cozinha, tem o próprio motoboy e leva. Né? Então, esses são os 3 modelos que existem hoje para ser escolhido aí no mercado para trabalhar com delivery. Interessante. Até nessa linha mesmo que você perguntou, depois a gente entra no mérito sim, porque uma cliente nossa do Espírito Santo perguntou mesmo, para no fim da live a gente explicar desses modelos, se existe e qual que é o tipo de ligação trabalhista que existe entre food service, a empresa, e o motoboy. Então, a gente já pode realmente entrar nesse ponto aqui, porque antes dessa pergunta, Matheus, eu sei que você comentou aqui, a gente não sabia, e você reescreveu um novo protocolo de biossegurança junto com alguns players de aplicativo, marketplace, não sei. Claro, antes da pandemia existia, obviamente, um protocolo e depois da pandemia mudou. Hoje, Matheus, quais são as principais dicas, sugestões, recomendações desses novos protocolos de biossegurança aí na gestão do delivery? A grande parte, a gente até fala, a grande parte dos protocolos de biossegurança, a gente fez um aqui para Campinas, até para a reabertura do mercado, a Brasil Nacional fez esse junto com os aplicativos. Toda a parte de tratamento da alimentação, a gente está muito acostumado a fazer isso. Então, a gente é um setor que é super regulamentado por Anvisa, por Devisa, assim por diante. Então, a gente, para dentro da cozinha, a gente não tem esse problema. O que a gente está aprendendo a fazer isso é para fora da cozinha. Então, a gente já está criando isso para quando o salão voltar. E a mesma coisa a gente fez numa fase intermediária, que é para o motoboy, você não perder aquela qualidade de segurança que você tinha até o alimento sair da cozinha, para não perder na embalagem, acesso do motoboy, transporte e entrega para o cliente. Então, você tem várias etapas, desde higienização,
de mão de motoboy, frequência de higienização, higienização dos bags que a gente fala, né, que são as caixas onde os motoboys levam os alimentos, higienização de embalagens, e a própria embalagem, por exemplo, não receber em dinheiro, porque o dinheiro carrega muito a questão do vírus e assim por diante. Então, são várias ações que a gente está muito acostumado dentro do restaurante, dentro das nossas cozinhas, que a gente transportou isso para o dia a dia do motoboy. Então, o motoboy, depois de um certo número de viagens, ele reigienizar o box dele, ou, por exemplo, as maquininhas de cartão irem com filme para você conseguir a cada viagem repassar o álcool nas maquininhas de cartão, as embalagens estarem lacradas de uma forma que não tem acesso, por exemplo, de ar, do motoboy passando, vindo e tirando, distanciamento, por exemplo, com restaurantes que tem bastante fluxo. Você acaba tendo, nos dias de alto pico, muito motoboy retirando pedido. Então, o mesmo processo de espaçamento que a gente fala para o público, a gente usa também para os motoboys. Aí, quando o produto chega na residência, toda a parte de entrega com cuidado. Então, para você ter uma ideia, um dos processos que foi acelerado pelo iFood foi a entrega via box. Ao invés do motoboy te entregar, ele coloca num locker, né? E o condomínio, na hora que você desce, o condomínio dá um espaço para ter esse locker e o cliente vai com o QR Code e abre o locker da comida dele. Então, ele não tem mais o contato com o motoboy. O pagamento em dinheiro foi exatamente para isso, para não ter o contato e a troca de papel junto com o motoboy para reduzir esse ponto. E aí, além disso, alguns cuidados para quando o cliente receber o material. Apesar de todos esses cuidados, pode ser que a hora que chega a sacola ainda está com algum tipo de contaminação. Então, cuidados de quando receber a sacola, como desembalar os produtos e assim por diante. Então, é um manual bem extenso, bem bacana, ficou super bem estruturado, a gente já divulgou isso aí bastante. Depois posso pedir aí para enviar para vocês, é um material público aí que quanto mais gente souber, melhor. Então, esses são os principais cuidados com relação ao Covid agora na entrega e no delivery, né? Legal, a gente recebendo esse material, a gente vai compartilhar com a nossa audiência esse conteúdo gravado, a gente também pode compartilhar, claro, esse protocolo aí de biossegurança aqui. Pessoal, que for querer perguntar coisa aqui para o Matheus, pode mandar pelo chat aqui, me mandaram essa pergunta no WhatsApp, mas pode mandar aqui no próprio chat, e a gente está aqui quase na 75% do tempo aqui que a gente combinou com o Matheus para não tomar o tempo dele. Matheus, como eu te disse, os clientes da Uniplataforma são bufês, casas de festas, espaços para eventos, né? E esses caras, que são os nossos clientes, essas gestoras, tal, eles ficaram impossibilitados de operar, né, cara? E você sabe que isso para o empresário, cara, é uma bigorna no pé, né, cara? O cara tem conta, tal. Então, todas essas pessoas já tinham ou começaram a criar uma linha de receita no delivery. Então, tem muita gente que está nessa etapa inicial de começar a estruturar uma operação de food service para delivery. Inclusive, a Brasel, em breve, vai ter que abocanhar o pessoal do setor de casa de festa, porque esse pessoal vai virar restaurante, vai ter que dar um jeito, vai ter mais gente aí no guarda-chuva da Brasel aí. Então, Matheus, eu queria que você também explanasse essa questão do motoboy, que você ia falar, mas eu queria que você desse uma abordagem geral. Eu sei que você já também falou um pouco da parte financeira, mas você pode reforçar. Quais são os cuidados, quais são as recomendações, você como presidente da Brasel, dá para quem está começando a estruturar uma operação de food service para delivery? E como é o caso dos clientes do Brasil inteiro da Uniplataforma. Cara, eu vou passar algumas dicas aqui, muito baseado aí na experiência que a gente teve lá, eu com o Eon tivemos no restaurante Benedito, que, cara, em 2 semanas a gente teve que... Cara, em 1 semana a gente teve que botar o delivery do ar, em 2 semanas estava um delivery estabilizado e começando a fazer vendas. Então, acho que o primeiro ponto e isso está sendo interessante nesse momento, estão surgindo várias alternativas de ajuda aos restaurantes, né, a conseguir fazer os seus deliveries. Então, hoje a gente tem empresas de tecnologia que estão disponibilizando cardápios online de graça para os restaurantes terem um link onde facilita o processo de compra dos clientes. E o principal ponto para você fazer uma venda e essa venda não ser perdida, por exemplo, para o restaurante que está na próxima linha do aplicativo,
é a facilidade do cliente fazer o processo de compra e o cliente se identificar com o cardápio. Então, esses 2 pontos é onde o cara vai comprar seu produto. Então, primeira coisa, estruturação de cardápio, pratos que têm uma vendabilidade boa, têm uma recepção boa e tem um armazenamento com embalagem boa. A questão da apresentação, ela tem que ser muito pensada com relação agora à embalagem. Aí depois disso você conseguir fazer essa venda. O cliente pegar o telefone e ligar, que é o que acontecia muito, então, ter um número ocupado, ele vai desligar, provavelmente você perdeu essa venda, a chance de você conseguir reverter isso em venda cai bastante. Então, você conseguir ter plataformas online, existem várias aí, o iFood é uma delas. Eu, por exemplo, estou usando uma que chama Delivery Direto. Tem o Boomer, que é um sistema de totens, né, de autosserviço, que também está disponibilizando cardápios online, ou seja, você tem robôs de WhatsApp, que o próprio robô de WhatsApp processa o pedido do teu cliente e coloca o teu pedido para ser estruturado ou diretamente já no seu RP, ou ele recebe isso para o WhatsApp e vai pedir o pedido para a cozinha. Então, esse é um ponto importante. Você tem que aumentar a chance do seu cliente te ver e comprar fácil. Então, esse é um ponto extremamente importante. Aí, o iFood e as plataformas maiores, aí Uber Eats e Rappi, eles te dão um volume de venda grande, mas eles têm um custo muito mais alto do que esses outros que eu estou falando. Então, se a gente falar aí, por exemplo, do SW Now, que é do sistema SW, esse cardápio online é de graça. Então, o restaurante vai lá, cadastra, faz seu cardápio, e você consegue ter um link que quando alguém te mandar um WhatsApp, o cara acessa seu link, você já pega o cadastro do cliente e o cliente faz essa compra. Mas é gritante a diferença que um iFood, por exemplo, traz de volume de vendas. Porque o iFood vai ter aquelas taxas que eu comentei, 12%, 27%, dependendo das suas negociações e do tipo de coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é entender qual que é o canal, qual que é o dispositivo de vendas que você vai usar, ou quais. Então, o que a gente também está descobrindo hoje é que não faz sentido só estar em um. É melhor você estar com uma presença maior, porque o mercado de delivery aumentou 20% aí no começo do Covid já, mas tem muito mais players fazendo venda. Então, o mercado em si cresceu, mas o share de cada restaurante diminuiu. Então, a competição começou a ficar um pouco mais acirrada. Então, você tem que facilitar o teu cliente te achar. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O cardápio é o segundo ponto. E aí, dependendo de como você for operar, se você for operar com full service, teoricamente, o seu problema de entrega está resolvido. Porém, se você não for fazer o full service, você tem que estruturar toda a perna de entrega, que é o motoboy, a empresa que vai fazer, e aí quanto mais próximo o contrato do motoboy está com o teu restaurante, maior os riscos que você vai ter trabalhista, de um acidente, esse tipo de coisa. Apesar da gente ser corresponsável, o iFood tem contratualmente vários mecanismos de defesa do restaurante se tiver algum problema de demanda do motoboy. Então, se vai para um full service, teoricamente, o risco trabalhista, o risco daquele motoboy fica junto com o iFood. Eu falo teoricamente porque legalmente está nos dois, mas o iFood se compromete a assumir a parte de risco dos restaurantes. Mas não aconteceu casos tão grandes que possam inverter isso, e legalmente ainda a responsabilidade é dos dois. Então, são mais ou menos esses pontos. Pensar o tipo de cardápios simples que vão ter vendabilidade rápida, que encaixem muito bem com seus processos de embalagem. Hoje a gente já está com dificuldade de achar empresas de embalagem específica, vou mandar fazer uma embalagem para o meu restaurante, etc. Está cada vez mais difícil de achar, porque tem muita demanda. E depois entender qual que é o tipo de canal de venda que eu vou usar, né? Eu vou usar o delivery do iFood, eu vou usar o WhatsApp do meu restaurante, ou eu vou usar os dois, e entender como se impacta a conta. Se você fizer uma venda por WhatsApp, você tem 0 taxa e só tem o custo da máquina de cartão, da transação financeira. Se você fizer uma venda num aplicativo full service, você vai ter 27% do valor da venda. Então, aí que volta aquele primeiro ponto nosso, tem que entender a conta, porque eventualmente a precificação de um não dá para ser igual à precificação de outro. E como que você balanceia isso com o cliente que vai ver um preço num cardápio e outro preço no outro cardápio? Não faz muito sentido.
Então, essas são algumas dicas rápidas aí. Eu sei que estou com o tempo aqui contando, eu sei que está meio apertado, mas era mais ou menos isso que é o primeiro pontapé que você tem que pensar antes de começar a fazer todo esse processo aí, né? Não, show de bola. Então, esse é um grande insight aí, a gestão financeira de canais e todas essas boas práticas aí de biossegurança e entender a relação trabalhista com o motoboy. Ô, Matheus, antes da gente encerrar aí, cara, eu quero de coração desejar a vocês aí da Brasel, toda a comunidade de donos de restaurante de vocês aí, cara, muito sucesso. Eu sei que vocês estão passando por um período difícil, cara, mas a gente vai passar junto por essa tempestade aí. Vocês são um pessoal com muito propósito, cara. Vocês realmente elevaram a qualidade aí do serviço para o consumidor. Desejo para vocês uma excelente retomada aí quando esse furacão passar. Matheus, tem alguma coisa adicional que você gostaria de falar sobre a Brasel? Tem alguma informação útil que você tem dos políticos, né? Como que vai ser a abertura, cara? E se você tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você gostaria que eu tivesse feito aí para indicar para o pessoal aí, pode encerrar. A gente tem mais 4 minutinhos aí, a palavra é toda sua. Não, então, com relação ao delivery, cara, é um assunto muito profundo. A gente passou aqui só para dar uma ideia inicial, né? Você tem vários detalhamentos. A gente fez um webinar com o Sérgio Molinari, que é um consultor que ajuda muito a Brasel, aí, o Sebrae, e a gente até estava falando, cara, a estruturação de análise de canal de venda ainda é muito precoce no nosso setor de alimentação fora do lar. Como eu vou gerenciar os meus canais de vendas e como que eu vou ter rentabilidade neles, e é mais complexo do que na indústria, porque na indústria você tem uma base de precificação diferenciada, então com o varejo você vende por um preço, por atacado você vende para o outro, e a gente tem uma restrição de precificação, porque o cliente nosso na ponta é o mesmo, a gente vai usar canais diferentes para entregar para a mesma pessoa, então isso dá uma complexidade de canal maior, mas é um negócio que veio para ficar. Então, a gente estava conversando exatamente isso, porque não adianta mais a gente achar que o canal de venda delivery, ou seja, o canal de entrega, não importa se é comida, mas o cliente receber em sua casa, vai ser cada vez mais predominante, então isso tem que estar muito no radar de todo mundo. Então, não adianta, por exemplo, você falou da casa de buffet, achar que vai voltar 100% na casa de buffet. Vai ter que entregar a experiência, o produto, o serviço na casa do cliente. Então, isso aí é uma tendência que a gente já vinha falando, aumentou com toda essa questão aí da pandemia e do isolamento, e quem souber fazer essa conta bem feito, entregar um serviço de qualidade, vai ter um diferencial no mercado. Com relação aí aos nossos governantes, às nossas lideranças, a situação médica, a gente tem conversado bastante com todo tipo de setor, com políticos, autoridades. O negócio não está bonito, mas a gente na nossa região está muito bem estruturado, com relação médica, com relação à infraestrutura e assim por diante. Então, a gente está bem promissor aí com essa volta aí já no dia 1º. Estamos tentando entender se realmente isso vai parar de pé ou se o governo vai pensar de ir para um lado ou para o outro. E nessa volta todo mundo tem que tomar cuidado, aí só mudando um pouco de assunto, mas pegando esse último minuto, tomar cuidado com 2 situações. A primeira, a tendência é o público não voltar logo, então se estruturar para uma retomada lenta nesse período, então o cliente não vai voltar rapidamente para o salão. E o segundo ponto é a estrutura de capital de giro, porque a gente vai ter aí prazos de pagamentos menores e prazos de recebimentos maiores. Então, essa estruturação do capital de giro é muito importante. E isso vale também para o delivery. Acredito que era isso, cara. Obrigadão aí pela oportunidade, espero que tenha ajudado um pouco. Podem contar com a Brasel aí, estamos fazendo um trabalho aí voluntário para todo mundo e tentando ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Não, a gente que agradece, Matheus. Foi bastante conteúdo aí, foi bem rápido, mas bem intenso. Para seguir a Brasel, como que é? No Instagram, @BraselRMC, Matheusão? @BraselRMC, já tem a gente no Instagram, aí de lá a gente vai passando informação para tudo, aí tem Facebook, tem as outras da Brasel Nacional e aí por aí vai. Mas a Brasel RMC acha a gente no Instagram já. Show de bola. Matheus, obrigado a todo mundo que esteve presente aí. Fiquem ligados que a gente vai disponibilizar esse conteúdo para todo mundo.